Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, tendo por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. A nossa convidada de hoje é a nossa irmã Mônica Monteiro, do Grupo Espírita Rio de Luz, em São Pedro da Serra, onde ela é a presidente, ela é oradora espírita, ela é divulgadora de nossa doutrina e durante muito tempo foi apresentadora aqui do nosso programa Atualidade Espírita. O tema é Falando de Jesus. Mônica, seja bem-vinda a esta sua casa, onde você é tão querida, tão estimada. Kátia, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Um prazer enorme estar de novo na TV Zoom, podendo trazer para vocês um pouquinho do amor que eu tenho por Jesus. Um beijo muito grande no coração de todos, como eu sempre mando, e a saudade enorme, não caberia em poucas palavras. Em resumo, é maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa ficar, nesses momentos, nas doces vibrações do amado Mestre Jesus. Que bom, Mônica, tê-la aqui. Obrigada. Qual a missão de Jesus, Mônica? Seria a nossa primeira pergunta nesse tema, falando de Jesus. Qual a missão de Jesus? Kátia, falar de Jesus, eu acho que para todos nós, mas para mim em particular me emociona muito, porque eu amo demais esse espírito tão puro, tão abnegado, que é o nosso governador planetário. Então, para mim é muito emocionante falar dele e muito vasto, né? Jesus, como governador planetário, teve a missão de conduzir a evolução do nosso orbe, do planeta Terra, que nós sabemos que não é o único, né? A única morada, como a gente fala, para os espíritos. Existem muitas outras moradas na casa do Pai, aonde nós, seres espíritos, que somos seres imortais, precisamos estar encarnados, né? De acordo com a matéria daquele orbe, para, de acordo com as experiências que nós vamos ter, evoluirmos, porque a gente precisa evoluir, é para isso que a gente encarna. Então Jesus teve a missão de conduzir a evolução dos espíritos que aqui viessem a habitar, que é o que ele fez, né? Teve a necessidade de vir aqui ao nosso planeta pessoalmente há 2000 anos atrás. Muito bem, Mônica. E o que Jesus trouxe como base de seus ensinamentos, como quando aqui esteve? Bom, Kátia, a base dos ensinamentos de Jesus é o amor. É o amor, a bondade, é o aprendizado do que seja o verdadeiro amor. Não amor como muitas vezes a gente entende. Porque a gente, quando fala de amor, a gente fala de um amor muito humano. Não, é o amor de irmão, o amor filial. O amor realmente que eleva, é o amor renúncia, o amor perdão, o amor caridade. E junto ao aprendizado desse amor, a ideia de um Deus maravilhoso, bondoso, que não pune os seus filhos e educa através das várias oportunidades que dá a esses filhos, através das encarnações, de evoluírem. Né? Nós é que muitas vezes, como a gente vai falar mais adiante, é que buscamos o sofrimento para a gente. Mas Deus não pune ninguém. Então ele trouxe a ideia desse Deus bondoso, que ama incondicionalmente, que criou todos os seus filhos iguais e que os ama. Trouxe também para a gente a ideia desse Deus bondoso que nos dá o livre-arbítrio para esses filhos, para que eles possam fazer as suas escolhas. Né? Trouxe a ideia do perdão, de que a gente tem que perdoar todos, porque necessitamos desse mesmo perdão. O desapego aos bens materiais, com a ideia de que o que realmente importa é a vida do espírito, que tudo aqui é muito efêmero, tudo aqui é muito passageiro, e que o que realmente nós vamos levar daqui são as aquisições, são as virtudes, e vamos levar também os vícios que cultivarmos, que vai fazer parte da nossa bagagem espiritual.
a prática da caridade, mas da verdadeira caridade. Aquela que a gente pratica sem mostrar para o outro que está praticando. Aquela que vem de coração. E são tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, mas a base é o aprendizado do amor. Porque se a gente não amar de verdade, como Ele nos ensinou, nos mostrou o caminho, todos esses outros ensinamentos, como é que a gente vai exercitar? Se a gente não aprender antes de mais nada a amar verdadeiramente. E falar de Jesus, né, Mônica? É uma coisa maravilhosa. É muito, muito bom. É muito, muito bom. Muito bom. Só a própria pronúncia do nome Jesus já clareia o ambiente, como você pronunciar Deus. Já ilumina, já emana uma luz muito grande. E quanto mais, Kátia, a gente exercita esse amor e todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, mais a gente tem vontade de praticar, de exercitar e de se aproximar de Deus. A gente começa a sentir uma falta muito grande de estar sempre colocando esse amor em movimento. Que bonitas e verdadeiras essas suas colocações, Mônica. Nós gostaríamos que você nos falasse um pouquinho como Jesus ensinava, de que maneira ele passava esses ensinamentos de amor, como ele transmitia todos esses ensinamentos. Jesus, né, como o ser mais perfeito, o maior psicólogo, pedagogo, médico que já esteve aqui, ele ensinava através de sua belíssima oratória, ensinava pelas suas parábolas, que eram histórias narradas, mas com alto valor moral, adaptado ao desenvolvimento daquela época, dos seres que estavam encarnados naquele momento, do entendimento daquela época. E principalmente, Kátia, pelos seus exemplos. Jesus, mais do que qualquer outro espírito, pela sua pureza, ele praticava o que ele falava. Diferente da gente, né? Seres ainda imperfeitos, mas que estamos caminhando, muitas vezes falamos, faça o que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. A gente fala, a gente sabe, a gente lê, a gente estuda, mas na prática ainda é muito difícil fazer o que a gente se propõe, porque somos ainda muito imperfeitos e o apelo da matéria é muito grande, né? A gente acorda de manhã, tem em mente o que vai fazer durante o dia, se propõe realmente, sabe da necessidade da reforma íntima, da prática do que Jesus veio nos trazer e do que a espiritualidade superior reafirmou, porque o espiritismo não é nada mais do que o cristianismo redivivo. Então a gente sabe disso tudo, sai às ruas, esquece completamente Exatamente. O que se propôs. Muitas vezes nos perdemos, né, diante dessa rotina tão acelerada dos nossos dias. Com certeza. Né? Nos perdemos e acabamos deixamos. Não fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. E muitas vezes, além de não fazer o que tinha que ser feito, a gente ainda faz o errado. Né? Aí chega em casa e quando refaz o dia, né, que passou, muitas vezes percebemos o erro. E muitas vezes nem percebemos porque ligamos, como eu digo, o botão do automático. Né? A gente acaba vivendo dia a dia uma rotina de um mundo tão materializado que a gente não para refletir acerca das necessidades do espírito. Então, nem as reflexões do que fizemos de certo e errado, muitas vezes, a gente consegue fazer quando chega em casa. Mônica, nós sabemos que a presença de Jesus transformava as pessoas à sua volta. Como você disse, só pronunciarmos o nome de Jesus, né? Exato. E a presença, imaginemos, ela transformava completamente as pessoas à sua volta, devido à sua elevação moral e ao amor que ele transmitia, né? Muitos foram os que o seguiram. Fale um pouquinho para nós sobre alguns desses seguidores de Jesus. Isso. Kátia, são muitos os grandes vultos do cristianismo nascente, né? Os primeiros cristãos. E importantíssimo o testemunho daqueles homens e mulheres que, na época, né, aquele testemunho difícil, árduo, que eram dada a vida em holocausto, eram necessários para que os ensinamentos de Jesus se solidificassem, chegassem até os dias de hoje. Então, grandes foram os vultos do passado, os primeiros cristãos que trabalharam arduamente na implantação da segunda revelação de Deus aos homens, que os ensinamentos
de Jesus, a sua boa nova. Eu não poderia deixar de citar Paulo de Tarso, que eu tenho um carinho muito especial. A gente fala que é o apóstolo dos gentios, né? Convertido às portas da entrada em Damasco, quando ia em perseguição, em especial a um cristão, Ananias, por achar que Ananias havia fazido mal à sua noiva, Abigail, pelo simples fato dele ser cristão e achar que o cristianismo ia contra as leis mosaicas, né? Então, Paulo de Tarso perseguiu muito os cristãos. E na entrada para Damasco, quando ia continuar a sua perseguição, diante da figura de Jesus, que a gente já pode imaginar como era estar em contato com o Mestre, né? A sua vibração, ele cai de joelhos e a partir dali ele renasce, né? Então, a missão de Paulo, a partir desse momento, foi muito importante para a divulgação da Boa Nova. Paulo pregou por mais de 22 anos, em lugares dificílimos. As viagens de Paulo foram assim, muito importantes mesmo. Foi um grande servidor da causa do cristianismo. Então, eu não poderia deixar de citar Paulo, não poderia deixar de citar também Maria de Magdala, um carinho todo especial às mulheres do Evangelho, né, que são citadas porque tiveram sempre ao lado de Jesus, sempre com muita coragem, muita determinação, mas também tem um carinho muito grande por Maria de Magdala, ela, mulher riquíssima, bela, que ao se deparar com o Mestre, por carregar um vazio muito grande no seu peito, se apaixona por aqueles ensinamentos e encontra ali o despertamento, tal qual Paulo de Tarso e tantos outros, tal qual nós, quando nos aprofundamos no estudo dos Evangelhos de Jesus, com o coração aberto, Cátia, a gente se apaixona. Não tem como não se apaixonar por Jesus. Pela doutrina, porque, como foi falado, o que ele trouxe foi tudo falado, explicado pelos imortais, codificado por Kardec. Então, o nosso espiritismo é uma doutrina cristã, né? É o cristianismo redivivo. Certamente. E Maria de Magdala muito amou Jesus, muito trabalhou também em prol do cristianismo, abriu mão da beleza, da riqueza. E depois que Jesus partiu, né, para o mundo maior, ela continuou trabalhando em função da divulgação da Boa Nova, em um lugar, Kátia, que nenhum outro apóstolo ou homem, discípulo foi. Ela foi trabalhar no Vale dos Leprosos, né, pregar no Vale dos Leprosos junto aos rancenianos. Naquela época, se hoje em dia a lepra ainda é vista de uma forma tão complicada, um pouco, né? Você imagina há mais de 2000 anos atrás. E ela foi e levou o consolo a todas aquelas almas. E a partir daquele momento não houve mais dor, né, naquele lugar. As pessoas sabiam que aquele corpo físico ia perecer. Como todos nós temos que ter essa noção de que isso aqui, essa matéria, ela acaba, ela envelhece, ela adoece. Mas o espírito, esse é imortal, esse nunca acaba. Então ela foi e levou consolo a esses espíritos. Não poderia deixar de citar também Joana de Cusa, pela espiritualidade superior atual, Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo. Joana de Cusa, valorosa mulher que também sempre esteve ao lado de Jesus e divulgou a sua boa nova de uma forma belíssima. E tantos outros, os apóstolos que tiveram, não eram espíritos de luz, mas tinham uma missão importantíssima e fizeram a sua parte. Até mesmo, Kátia, Judas Iscariotes. Eu acho que há uma grande confusão em relação ao ódio, à raiva que as pessoas têm de Judas. Judas não traiu Jesus no sentido de eu vou traí-lo porque eu não gosto dele. Ele foi enganado, ele achava que Jesus vinha para ser o rei através da força. E Caifás fez toda uma movimentação para que ele entendesse dessa forma e entregasse Jesus. E depois vem o arrependimento, ele se suicida. E Jesus, como primeira atitude após a sua partida, é descer nas regiões umbralinas para resgatar o espírito de Judas, que já reencarnou quantas e quantas vezes. Porque olha o perdão, misericórdia de Deus. E nós ainda associamos a figura de Judas ao traidor. No sábado de Aleluia, né? Quantas pessoas ainda malham Judas? Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Um grande vulto também. E temos outros, gostaria de citar Estevão, Barnabé, Lucas, Ananias, como já foi falado, Cleofas, Gamaliel,
Áquila, Prisca, Lívia e tantas outras. A literatura, Humberto de Campos fala muito desses vultos, né? Dentro da literatura espírita, que vale a pena todos nós conhecermos, para entendermos, junto com a doutrina espírita, fechar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Mônica, que maravilha! Você nos trouxe esses vultos que, através do amor, tiveram essa transformação interior, fizeram essa reforma e se modificaram e encontraram, né, através dos ensinamentos de Jesus, o seu verdadeiro sentido de viver, não é? Com certeza, tal qual nós encontraríamos se realmente nos dedicássemos à causa de Jesus, ao estudo e à prática do que ele veio nos ensinar. E como já foi falado, os imortais, os espíritos de luz, vieram agora, junto a tantos médiuns, trazer mais verdades para Allan Kardec codificar, porque a gente reforça sempre que a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos superiores, participação gigantesca de Kardec. Se não fosse ele, a codificação não ia estar aí. Exatamente. Então, se nós seguíssemos esses ensinamentos, teríamos a mente alargada, estaríamos no caminho certo para a nossa evolução, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando evoluir, substituir antigos vícios, comportamentos por novos, por virtudes, substituindo assim o homem velho pelo novo e renovado. Muito bem, Mônica. Nos dias de hoje, da mesma forma que você citou esses vultos, né, que seguiram Jesus, nós também temos os seguidores do Cristo nos dias de hoje. Cite para nós alguns espíritos, algumas pessoas, alguns vultos da atualidade, né, dos nossos tempos, que seguem os ensinamentos de Jesus, que seguiram os ensinamentos de Jesus. Com certeza, Kátia, muitos são os servidores do Cristo na atualidade, nas casas espíritas, nos orfanatos, nos asilos, nas suas casas singelas. Mas a gente vai citar aí alguns, né, porque fizeram muito e ainda fazem, mesmo não estando fisicamente aqui, a gente sabe que estão em espírito, junto ao nosso orbe, trabalhando pelo cristianismo. Eu gostaria de iniciar lembrando a doce figura do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso médico dos pobres. Quantos anos Bezerra trabalhou aqui junto com a gente, divulgando, amando Jesus acima de tudo, entendendo a doutrina espírita, passando essas novas informações esclarecidas de acordo com a evolução moral dos habitantes agora do planeta, ajudando as pessoas com as suas doenças no corpo físico e entregou, viveu a vida inteira em função do semelhante, do próximo e continua ligado ao nosso orbe. A convite de emissários superiores, para ele ir habitar em outras esferas, né? Ele teve convite e ele não foi. Ele resolveu ficar aqui com a gente, dizendo que enquanto tivesse um sofredor, ele iria continuar aqui trabalhando. Então, não teria como deixar de citar o querido médico dos pobres, que na hora da dor, do sofrimento, da doença, do corpo físico, a gente se lembre, acima, antes de todo, qualquer um, Deus, Jesus, mas que se lembre também de Dr. Bezerra de Menezes. Gostaria de citar também a grande obra de Divaldo Pereira Franco, orador espírita, com vários livros publicados, que divulga tanto a doutrina, uma obra social belíssima. Raul Teixeira também, e tantos outros grandes vultos. Não poderíamos deixar de falar do nosso querido mineiro, Chico, né, que eu tenho um carinho. Quem não gosta de Chico, eu não entendo, né? Porque, independente da religião, Kátia, eu acho assim, espiritismo não salva, tá? Religião nenhuma salva. A religiosidade é que leva ao crescimento, à evolução. Não importa você ter espiritismo, ter cristianismo na cabeça e não ter ele no coração. E Chico, independente da religião, ele tinha religiosidade. Ele fazia tudo que Jesus indicou, tudo. E dentro daquela simplicidade... Daquele amor, daquele carisma. Então, como não citar Chico, um homem que dedicou mais de 80, em toda a sua vida, mais de 80 anos à mediunidade. Então, consolou demais e continua trabalhando aqui junto ao nosso orbe, na condição agora de espírito imortal desencarnado, mas também não nos abandonou. E
eu gostaria de citar também, Kátia, dentro dessa linha de que o que importa não é a religião, e sim a religiosidade, a prática do que Jesus veio nos trazer. Uma mulher, eu gosto muito de citar o trabalho das mulheres, né? Uma mulher que marcou muito também aqui o seu trabalho em nosso orbe, pela forma que ela ajudou, pela maneira que ela se dedicou, tal qual uma boa samaritana. Ela ajudava sem ver a quem. É a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, integrando as irmãs da congregação de Loreto, tituladas Irmãs da Caridade, saía às ruas, recolhendo todo tipo de doentes, todos. Para ela, cada doente, ela via a figura do Cristo. Coisa bonita você ver Cristo em cada doente. Exatamente. E eram muitos, muitos. Né? E ela ajudou, não perguntava religião, não perguntava nada. Ela só ajudava. Então eu gosto sempre de citar como grande vulto da divulgação, independente da religião, Madre Teresa de Calcutá. Eu trouxe algumas frases dela que eu acho muito bonita. Antes, um pensamento, uma colocação que ela fez junto a uma pessoa. Quando um homem de situação financeira abastada chega perto de Madre Teresa e afirma categórico: nem por $1 milhão eu daria banho em um leproso. E Madre Teresa, olhando para esse homem, diz: você não daria? Eu também não daria banho. Um leproso nem por $1 milhão. Só pode se dar banho em leproso por amor. Que maravilha, né, Mônica? E você realmente percebe que é o amor que o Cristo veio nos ensinar. Ela era cristã. Frases de Madre Teresa: a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. A pior calamidade para a humanidade não são as guerras. É viver sem Deus, porque quando não se tem Deus no coração, se admite tudo. E outras e outras. Tem um DVD muito bonito com a vida de Madre Teresa de Calcutá, que eu aconselho todo mundo a ver. Muito bem, Mônica. Nós gostaríamos que você nos falasse, já estamos nos aproximando dos minutos finais do término do primeiro bloco, porque o tempo passa muito rápido e quando se fala sobre algo tão interessante como é falar do amor, né, de Jesus, do amor que Jesus nos ensinou, o tempo passa mais rápido ainda, né? Mas nós gostaríamos que você nos falasse brevemente um pouquinho sobre a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, que eu acho importante ser falado, foi a primeira igreja de Jerusalém. Ela foi organizada e dirigida pelos primeiros cristãos, após a ascensão de Jesus ao mundo maior. Na Casa do Caminho, ninguém se importava com cargos, com funções. Eles viviam de uma forma muito harmoniosa, muito fraterna, exercitando dia a dia, colocando em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus pessoalmente lhes ensinou. Ali todo mundo era igual, homens e mulheres. Eles trabalhavam para o sustento todos, eles oravam, eles praticavam todos os ensinamentos, faziam tudo aquilo que a gente tinha que fazer no nosso dia a dia, de uma forma fraterna. Como seria bom se a gente conseguisse, nos nossos meios, né, que a gente convive, casa, escola, centro espírita, trabalho, viver como os primeiros cristãos viviam na Casa do Caminho. Uma convivência realmente fraterna. Um exemplo que Jesus deixou que deveria de ser seguido. Seria muito bom que todos agissem como os primeiros cristãos agiam junto à Casa do Caminho. Isso, Mônica, é algo para a gente refletir, né, sobre as nossas condutas, como nós estamos agindo no trabalho, na própria casa espírita, como você disse, né, e reavaliarmos esse nosso caminhar, né? É muito importante, Kátia, porque não é estar dentro de uma igreja, de um centro espírita, de um templo, que você garante a sua ascensão, a sua evolução. Nós vamos lá para fazer uma sintonia com Deus, para estarmos em grupo, para aprendermos, que é muito melhor a gente caminhar em grupo, né? Nós somos seres sociais. Mas a evolução é um movimento individual. Nada vai ser dado de graça ao Espírito. Jesus não veio aqui e disse assim: pronto, ouve o que eu te passei que você já evoluiu. Não, nós vamos ouvir os seus ensinamentos,
os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e praticá-los. Então é muito importante a gente repensar um pouquinho as nossas relações, o que a gente está fazendo na casa espírita, dentro das nossas casas, no trabalho, e realmente viver nesses ambientes de forma fraterna. Muito bem. Queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco de perguntas do programa Atualidade Espírita, hoje com a nossa irmã Mônica Monteiro, oradora, divulgadora de nossa doutrina e presidente do Grupo Espírita Rio de Luz, em São Pedro da Serra. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Estamos iniciando, queridos irmãos, o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com a nossa irmã Mônica Monteiro, com o tema Falando de Jesus. Mônica, dando continuidade, na sua opinião, o que deveria existir para que os ensinamentos que Jesus nos trouxe fossem mais praticados pelos homens hoje em dia? Kátia, no meu modo de pensar, foi o que nós já falamos aqui. Amor. Falta amor entre os homens e entre os povos. Amor, simplicidade, fraternidade, solidariedade. Mas a base é o amor. E esse amor deve partir primeiro de dentro dos nossos lares. Porque a gente reclama muito que o mundo vive em guerra, que as cidades, as ruas, os bairros, até no nosso corredor, as pessoas às vezes, exigindo que haja paz. Mas a gente vive em guerra dentro de casa também, com aquelas pessoas próximas, que a gente sabe que o acaso não existindo, aquele núcleo familiar foi organizado com um propósito, um intuito de se reparar erros ou de se caminhar por afinidades. E a gente não consegue dentro de casa ter paz. Por quê? Porque falta a prática das virtudes, principalmente o amor. E o amor, Kátia, é renúncia, é paciência, é tolerância, é perdão. Perdão diário das ofensas. Porque quando a gente fala em perdão, às vezes é tão longe a ideia, eu tenho que perdoar fulano, porque eu não gosto dele, eu não me dou bem. E a gente sempre protela, como se o perdão fosse um movimento lá. Eu tenho que perdoar o companheiro exigente, a companheira autoritária, eu tenho que perdoar diariamente o filho que me tira a paciência, o chefe, enfim, eu tenho que perdoar dia a dia as ofensas que me chegam, que muitas vezes não são ofensas. É o meu orgulho falando alto. Eu às vezes estou errado, mas eu não aceito, eu me ofendo. Então a gente tem que perdoar diariamente. E o perdão está muito associado à doçura, à brandura, à misericórdia. Você antes de perdoar, você tem que ser misericordioso, né? As bem-aventuranças, que é uma escala ascensional, ela nos fala isso, é uma escala evolutiva. Então tem toda uma etapa. Mas antes disso eu tenho que aprender a amar como Jesus me ensinou que eu deveria amar. Então, é o amor que falta. E antes de mais nada, em nossos lares. E dentro dessa ideia que devemos perdoar, está também o auto-perdão, não é, Mônica? Que nós muitas vezes nos punimos e não aceitamos as nossas atitudes, as nossas imperfeições, mesmo sabendo que estamos a caminho, né? Exato. Nós temos que nos conhecer, que é a forma mais certa de chegarmos à evolução, conhecendo os nossos vícios, as nossas virtudes, as nossas limitações, nos amando, aceitando esses vícios, não de uma forma passiva, mas a partir do momento que eu aceito, eu vou fazer um movimento, trabalhar esses vícios. Exatamente. E substituindo por virtudes. Eu tenho que me perdoar, eu tenho que gostar de mim, para a partir daí começar também, se possível, a gostar do outro, antes Deus, que está acima de tudo. Exatamente. Mônica, e qual seria a nossa participação efetiva na transformação do nosso planeta num mundo melhor? A reforma íntima. É a reforma íntima, Kátia,
questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, que faz parte aí das nossas obras básicas, o chamado Pentateuco Kardeciano. Lá tem um roteiro seguro, que a gente consiga fazer o movimento, como foi falado, a gente se conhecer, antes de mais nada, e a partir daí, como já foi falado no primeiro bloco, chegar em algum momento do dia, a gente fala à noite porque é a hora geralmente mais tranquila, e refazer todo aquele dia mentalmente, né? O que eu fiz de errado, aonde eu acertei, aonde eu quero chegar, aonde eu preciso, o que eu estou fazendo aqui? São aquelas perguntinhas, né? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Eu tenho que me fazer essas perguntas em algum momento da minha existência, de preferência logo no início, para eu ter um rumo, eu saber que eu estou aqui, que sou um espírito imortal, que já vem através de sucessivas encarnações evoluindo, eu estou aqui para continuar esse processo evolutivo e com a perda do corpo físico eu vou continuar evoluindo. Então eu preciso saber os meus defeitos, aqueles que eu já trago de vidas anteriores, trabalhar esses defeitos, eu tenho que colocar em prática mais o amor e dia a dia, porque a gente não consegue nada em saltos muito gigantescos, né? A natureza não dá saltos. Dia a dia, com passinhos de formiguinha, e me transformando, e mudando hábitos antigos que eu sei que não são certos por novos, aqueles que Jesus veio nos ensinar e a doutrina espírita reafirmar, traduzir numa linguagem que a gente entendesse nos dias de hoje. Então, é a reforma íntima. Para isso, a partir do individual, atingir o coletivo. Então, a transformação desse nosso planeta, primeiramente, depende da nossa transformação. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou fazer e os outros não vão fazer. Eu não posso fazer as coisas vinculadas ao que o outro vai fazer apenas, porque nós somos individualidades. Nós caminhamos todos juntos, mas de uma forma individual. Quando de retorno à pátria espiritual, contas serão prestadas da minha conduta. Lógico que eu influencio diretamente a vida das pessoas, ou para o bem ou para o mal. Mas as escolhas sempre vão ser minhas, né? O meu livre-arbítrio aí atuando. Então, a transformação é individual para atingir o coletivo. Mônica, e nós conhecemos a importância da prece. Nós sabemos que a prece é o nosso canal, né? Que nos liga ali diretamente também a Deus. Fale-nos então como a prece auxilia nesse processo de transformação do nosso planeta num mundo melhor. Kátia, a prece tem um papel muito importante. Eu falo sempre que a gente devia viver em prece, porque a gente viveria numa sintonia mais elevada. A atmosfera do planeta, as vibrações são muito densas e a gente tinha que manter sempre o pensamento elevado, sustentado pela prece. A prece é muito importante, é a ligação com Deus, com o Pai. A gente pode orar em casa, a gente pode orar na rua, no trabalho. Nós podemos transformar as nossas vidas numa oração, fazendo o que a gente sabe que é certo. Mas eu gosto também de lembrar sempre que tem 3 passos para que a gente possa fazer a prece. É o saber o que a gente está pedindo. É refletir acerca do que a gente está pedindo. Será que isso vai ser bom para mim? Será que é isso realmente que eu preciso? Fazer a prece, fazer a sintonia, porque nós temos que exercitar nossa humildade junto ao Criador. E fazer por onde merecer o benefício. Porque muitas vezes a gente pede. Mas a gente merece o que a gente está pedindo? É. Os nossos filhos, pais terrenos e mães, pedem muita coisa pra gente. A gente dá tudo que eles pedem? Não, porque muitas vezes eles não merecem, não é o melhor para eles. A mesma coisa com a gente. Só que, apesar de sermos crianças espirituais ainda, a gente já pode refletir realmente se a gente merece aquilo que a gente está pedindo. E pedir de fato se for para o nosso crescimento. Eu preciso ganhar na loto. Eu preciso muito. Mas para quê? Porque eu tenho que ficar rico, eu tenho que melhorar, eu tenho que ajudar. Será que você vai ajudar se você realmente tiver recursos financeiros? A prova da riqueza é muito árdua. E será que para que você ajude, é necessário que você enriqueça? Não. Lógico, evidente que o auxílio material é importantíssimo. Na própria Casa do Caminho, os diáconos davam o pão e os apóstolos davam, os diáconos, o pão material, os apóstolos, o pão espiritual. Era necessário se alimentar o corpo para o espírito poder absorver as lições. Mas você pode ajudar de várias formas. A caridade moral é imensa, então eu não preciso ficar rico para ajudar. Eu quero ficar rico para
gozar a vida, curtir os prazeres do mundo. Mas isso não vai me levar a nada, são prazeres efêmeros, a vida é muito passageira, muito transitória. E falando em prece, Mônica, é muito importante que se diga que primeiramente numa prece devemos agradecer, né? Agradecer tantas bênçãos, embora sejamos tão pouco merecedores, porque recebemos muito mais do que merecemos, não é? Com certeza, o tempo todo, Kátia, merecemos bem menos do que a gente acha, né? Nós encarnamos achando que viemos aqui para sermos felizes. E a gente não vai à conquista dessa felicidade, nós não nos tornamos merecedores dessa felicidade, a gente só quer ser feliz. Então a prece também para agradecer, né? O tempo todo. E silenciar para ouvir as respostas. Né? Você agradece, você pede, avaliando se é o melhor. E você tem que fazer um movimento de silenciar para ouvir as respostas, porque às vezes a gente faz só o pedido, e você não silencia. E às vezes a resposta vem, mas não é a que você queria ouvir. Né? Muitas vezes vem por ser a melhor para você. Olha o Pai dando o que a gente precisa, não o que a gente quer. Presciência, Gênese, né? A gente olha daqui de baixo, a espiritualidade olha lá de cima. Eles sabem o que a gente precisa. E falando em merecimento, né, nós sabemos que Deus, Pai amoroso que é, não pune seus filhos, né? Por que então o sofrimento pelo qual tantos irmãos passam se sentem tão injustiçados? Como explicaríamos isso? Kátia, a espiritualidade fala que a origem dos sofrimentos são duas, né? Aquelas que residem em causas anteriores, em vidas pretéritas, e hoje, no que eu estou fazendo agora. Ou seja, em algum momento desse percurso, nós transgredimos as leis morais, as leis divinas. Estão impressas em nossa consciência. E aí buscamos o sofrimento. Deus não pune, como a gente já falou, Ele educa. Ele é um Pai de muito amor e de muita bondade. Nós, aqui pelas nossas imperfeições, buscamos o erro, praticamos e assim sofremos a consequência de nossas ações. Ou agora, ou muitas vezes não entendemos porque passamos determinada situação, fizemos em existências anteriores. Porque somos o acúmulo de todas essas vivências. Isso mesmo. Deus, então, Pai de amor e bondade, concede-nos o livre-arbítrio, não é, Mônica? Sendo assim, nós somos artífices de nosso destino. Seria isso, Mônica? Explica um pouquinho pra gente. Somos sim, Kátia, artífices de nosso destino. É uma dádiva ao livre-arbítrio, como a gente já falou também. As pessoas nos influenciam para o bem, para o mal. Somos bombardeados o tempo todo, mas a decisão final é nossa. E hoje, Kátia, a gente já tem ferramentas suficientes para decidir pelo certo, né? Esse século foi o século da informação. A gente já não pode mais dizer, eu não sei. Nós sabemos, nós ainda não temos força suficiente, pelas nossas imperfeições, de colocar em prática o que nós já sabemos. Mas somos, sim, artífices do nosso destino. E quando mudamos o nosso programa encarnatório, que sabemos que temos, né, um programa encarnatório, a gente mudando ele, cultivando vícios e não fazendo aquilo que a gente se propôs, a gente sofre. Consequentemente, arrecadamos para nós mais sofrimento, mais dores, não é, Mônica? E muitos não entendem o esquecimento que vem junto com o reencarne, não é? Muitos têm dificuldade de compreender. Por que eu estou passando isso? É injusto, eu não me lembro. Exatamente. Fale-nos um pouquinho sobre esse esquecimento de vidas passadas, o porquê. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Como já falamos, reencarnamos várias vezes, não só nesse orbe, como em outros. Você imagina, Kátia, a gente lembrar de tudo que a gente fez? Das duas, uma. Ou nos sentiríamos orgulhosos, que isso não é bom, ou nos sentiríamos humilhados. Imagina como seria difícil conviver com todas essas lembranças, bombardeando-nos o tempo todo. Então é uma bênção, uma dádiva. Mas se nós silenciarmos a consciência, o coração, fizermos sintonia com o plano superior, pelas nossas tendências, a gente vai saber direitinho o que a vida espera da gente, o que a gente tem que fazer aqui. É porque a gente não para refletir, para raciocinar, não para observar que é necessário
o movimento de sintonia com as forças superiores. Aí a gente recebe todas essas informações de presente e sabe direitinho o que tem que fazer, independente do esquecimento. Lembrando que Deus é Pai de amor e bondade, que tudo que eu estou passando é justo, porque Deus é Pai de amor e bondade. E se eu não entendo hoje, com certeza no futuro próximo eu vou entender. Mônica, nós já estamos nos aproximando dos minutos finais e você anteriormente falou em família, né? Que ali estão muitas vezes os nossos momentos mais difíceis. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre a importância da família, tudo isso que acontece ali naquele ambiente doméstico, relatasse o porquê. Kátia, a família é importantíssimo nas nossas vidas. Eu costumo dizer que a gente só dá valor às coisas quando a gente perde, que a gente possa olhar com mais carinho, com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância. Hoje em dia falta muito paciência e tolerância em nossas relações para os nossos entes queridos, por mais que eles sejam pessoas difíceis, nós também somos. Então é muito importante colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu dos ensinamentos de Jesus e dos imortais através da doutrina em nossas casas. Dificuldades todos nós temos e são muitas. Às vezes a gente pensa assim, é fácil falar, mas você não vive o que eu vivo. Eu não vivo o que você vive porque essas experiências são necessárias à sua evolução. Todos nós temos experiências, passar por experiências de acordo com a nossa necessidade evolutiva, mas com certeza são espíritos que necessitam de um reajuste. E tudo na vida passa, os momentos bons e os ruins, tudo. O que vai realmente ficar é a forma que a gente vai lidar com essas situações. Então, que a gente tenha mais paciência, tolerância com os nossos familiares. E lembrando que Deus é Pai de amor e bondade, que não dá fardo maior do que aquele que cada um de seus filhos pode carregar. Mônica, nós estamos encerrando o nosso programa. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença nesta casa que é sua. Olha, a saudade é enorme. Eu que queria te agradecer por estar aqui. A todas as pessoas que sempre, a mim, ao Cláudio, sempre estiveram ao nosso lado, aos amigos de todas as casas espíritas. Eu gostaria de encerrar com o meu agradecimento, com o meu beijo no coração de todos e que Jesus ilumine a vida de cada um de vocês. Sinta-se então convidada para sempre que você puder nos prestigiar, nos brindar com sua presença e com o fruto de seus estudos. Obrigada. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje. Tenham todos uma boa semana, uma semana repleta de amor, com Deus nosso Pai nos protegendo e Jesus, nosso mestre amigo, nos amparando. Fiquem com Deus e até a próxima semana. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.